Sr. Presidente, Senhoras Deputados, Senhoras Deputadas, a economia social traduz a mais elementar preocupação do cidadão para com os seus concidadãos. E assim foi desde há vários séculos atrás. Setor vastíssimo que vai desde as misericórdias e PSS às associações mutualistas, passando pelas fundações e pelas associações de cultura e recreio, estas organizaram-se para o cumprimento de uma missão consubstanciada na ajuda, no bem-estar, no apoio solidário, no fornecimento de bens e serviços em prol das suas comunidades. Existem assim para todos e não para cada um. Mas, e apesar destas entidades terem formas e naturezas diversas, ainda assim dispõem de um conjunto de princípios comuns que constitui a sua marca distintiva, mas ao mesmo tempo unificadora. Desde logo, o primado do indivíduo do fim social sobre o capital, o voluntariado e o livre acesso e participação, a harmonização entre o interesse dos membros utilizadores com o interesse geral, a gestão autónoma e independente do Estado e a afetação dos cedentes a serviços de interesse para os respectivos membros ou para a comunidade em geral. Em Portugal, estas entidades, que ascendem a quase 5 mil e que representam cerca de 6% do PIB, empregam mais de 200 mil pessoas, preenchendo uma cota de 4% do emprego. A economia social tem vindo a reforçar-se e a substituir-se ao Estado em áreas tão importantes e diversificadas como a ação social e a solidariedade social, a saúde, a educação, a habitação, a agricultura, a cultura e o desporto. E quando assim assistimos a estruturas públicas, escolas, centros de saúde ou extensões de saúde e outras a fecharem por força do necessário saneamento financeiro que nos pede fazer, estas entidades assumem um papel inestimável na ajuda e no apoio às famílias flageladas pelo desemprego e por brutais níveis de endividamento. Porém, este setor não está alicerçado num quadro jurídico regulador próprio, que lhe preste o devido reconhecimento e visibilidade que lhe proporciona a segurança jurídica que o seu esforço e abnegado trabalho já aclamam. Hoje, adensou-se a necessidade de repensar o mapa de proteção social, criando novos modelos e novas dinâmicas que permitam adequadas respostas sociais e a sua sustentação. Posto isto, a regulamentação deste setor é o imperativo que o PSD abraçou o desafio de desenhar e fazemos-lo em respeito pela nossa matriz social-democrata e pela nossa vocação de devolver aos cidadãos o que lhes pertence, deixando-os decidir e gerir, evitando os constrangimentos que a dependência estatal e a falta de regulamentação autónoma têm posto a nu. Os mais de 200 diplomas dispersos, confusos e muitos deles até desatualizados que regulam este setor, traduzem uma desarticulação assente ainda em desusadas ideias de miserabilismo e assistencialismo. É tempo de abrir caminhos para uma economia social liberta de preconceitos, mas virada assim para políticas mais inovadoras, mais eficazes e com efetivo valor acrescentado. Senhoras e senhores deputados, é tempo destes organismos respirarem com os seus próprios pulmões. Os sucessivos governos estabelecem as suas políticas públicas e servem-se destas entidades para a sua prossecução. Estas entidades estão hoje em dia reduzidas a uma mera função de meros prestadores de serviços. Mas estes serviços, que são prestados no âmbito das parcerias estabelecidas com o Estado, muitas vezes, em vez de se traduzirem numa ajuda ou compensação financeira, traduzem-se num avolumar de problemas. Nomeadamente quando o Estado, no que tem sido useiro, decide unilateralmente alterar as condições das parcerias, bem como impor exigências irrealistas e absurdas para libertar as verbas que vai disponibilizando. O Estado tem vindo a ser algumas vezes para estas entidades um parceiro infiel, quando atrasa pagamentos contratualizados e logo devidos, quando vai obrigando a vultuosos investimentos sem alterar os períodos de vigência dos contratos de parceria, etc., etc. É tempo de dar a estas entidades um estatuto de maioridade. É exatamente o que esta Lei de Bases merecidamente pretende dar às entidades da economia social, funcionando como ponto de partida para que, com a regulamentação que se segue, este setor fique dotado dos necessários instrumentos jurídicos e financeiros. Permite ainda fomentar a economia social, possibilitando contemplar regulamentação em matéria de fiscalidade e de concorrência. Estas foram as nossas preocupações quando resolvemos avançar com esta Lei de Bases. Claro que haverá sempre quem venha contrapor que as obrigações sociais do Estado são inalienáveis e não são substituíveis por nada ou ninguém. Dirão ainda que o Estado está a sacudir as suas responsabilidades sociais para cima do cidadão. Mas não há qualquer intuito de responsabilização do Estado. Há apenas a vontade de regular uma realidade incontornável. Não podemos ignorar que estas entidades oferecem 95% das respostas em creches,
centros de dia e lares de idosos, exigindo assim um enquadramento jurídico robusto, sustentado, equilibrado e transparente, nomeadamente na sua relação com o Estado. Estes preconceitos ideológicos que só o Estado garante direitos está definitivamente ultrapassado. Lamentavelmente, a esquerda não conseguiu ainda libertar-se desta ideia de que o bem comum apenas pode ser promovido através do Estado. Nada mais errado. E é o percurso histórico destas entidades da economia social que vem provar exatamente o contrário, pois têm sido elas que, no terreno, acodem às dificuldades dos seus concidadãos sem esperar pelo Estado. Estas entidades é que diariamente, no mais elevado já de cidadania, vão cuidando e apoiando socialmente as suas comunidades. Por vezes a sua atividade traduz-se em atos que decorrem apenas da interação entre as pessoas e não assentam em qualquer forma de transação. É o que David Alpern chama da economia da atenção. Chegou a hora do Estado libertar este setor das amarras que tem e de o deixar caminhar, até porque já provaram que sabem bem o caminho. O que se vê na sua capacidade de adaptação às dinâmicas sociais, transfigurando-se em múltiplas competências e na prestação dos mais variados serviços, sempre na lógica da resposta imediata e eficaz ao que a comunidade precisa. Com a pessoa na sua plenitude e sempre colocada em primeiro lugar na missão destas entidades. Senhoras e senhores deputados, não quero terminar sem deixar uma palavra de reconhecimento e de calorosa lembrança à minha colega Maria José Nogueira Pinto, que tanto se empenhou e trabalhou nesta lei. Lei que era, a seu ver, o merecido atestado de competência e maioridade das entidades que compõem a economia social, disse.